Com a taxa Selic a 14,25% ao ano, são muitos os investimentos que se tornaram oportunidades no mercado. Está se dando muito bem quem estava com o dinheiro preparado e agora está investindo nesses ativos certos, que não existem em nenhum outro lugar do mundo. E bom, meu objetivo nesse vídeo é ser transparente com você. Eu quero abrir a minha corretora, eu quero abrir o meu aplicativo do Tesouro Direto e te mostrar na prática quais são esses ativos, por que eles são de fato oportunidades e como é que você na prática pode investir neles aí da sua casa, seja pelo telefone, seja pelo computador, por outra corretora. Vai ser exatamente o que eu estou fazendo ou muito parecido. Só que eu preciso te pedir uma única coisa antes, a única coisa que eu queria te pedir é para se inscrever nesse canal, deixar um gostei nesse vídeo, deixar um comentário, um feedback, uma dúvida, eu vou ficar muito feliz de responder. Ah, e esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Mas vamos começar e vamos falar dos títulos do Tesouro Direto. E eu quero que você entenda por que esses títulos estão muito atrativos hoje, de forma geral. Tanto o Tesouro Selic, tanto os tesouros pré-fixados, quanto os tesouros IPCA+. Bom, para você entender isso, você precisa enxergar como é que está o cenário do país. Hoje o governo está gastando muito mais do que ele arrecada. Apesar dele estar, inclusive, batendo recordes de arrecadação na casa dos trilhões. Isso significa que ele tem uma dívida a pagar. E ele, para pagar essa dívida, tem que aumentar as arrecadações também. E ele tem três principais formas de arrecadação. A primeira é através de impostos, ele pode aumentar os impostos. A segunda delas, ele pode imprimir dinheiro, só que isso aí é um pesadelo para a inflação, porque você vai desvalorizar muito o nosso dinheiro. E número 3, você pode tentar oferecer investimentos atrativos para a pessoa física, onde a pessoa vai querer investir, te emprestar o dinheiro, no caso, emprestar dinheiro para o governo, e ele vai conseguir ter dívidas individuais ali com as pessoas físicas e jogá-las lá para o futuro, para o vencimento dos investimentos. O que a gente vai falar aqui dos títulos do Tesouro Direto são exatamente isso, são investimentos onde você vai emprestar o seu dinheiro para o governo e daqui a uns anos, por exemplo, ele vai te pagar com uma taxa muito atrativa que não existe, por exemplo, em nenhum outro lugar do mundo. Vamos começar falando então do Tesouro Selic. Quais são as vantagens e as desvantagens desse ativo? O Tesouro Selic funciona da seguinte forma. Você vai estar pós-fixado, pré-fixado e pós-fixado. Você vai ter uma relação com a Selic, então se a Selic sobe, os seus retornos vão subir, se a Selic cai, os seus retornos vão cair, mas você também tem um acréscimo além da taxa Selic. Então hoje, se a gente já tem uma taxa Selic que é muito atrativa, que já gera mais de 1% ao mês, por exemplo, com esse ativo aqui você ganha além disso. Se a gente olhar para o Tesouro Selic 2031, a gente tem uma taxa mais atrativa ainda, de Selic mais 0,112% ao ano. Beleza? A vantagem desse ativo é que você tem uma liquidez muito boa, você leva um dia útil para liquidar o seu investimento, por exemplo. Ele é muito seguro, assim como todos esses outros títulos do Tesouro Direto, porque você está emprestando o seu dinheiro para o governo. Você só vai perder esse dinheiro se o governo quebrar, ou seja, se o país quebrar. E se isso acontecer, todas as outras instituições já vão quebrar também. Então é por isso que a gente diz que os títulos do Tesouro Direto são os investimentos mais seguros que a gente tem no país. Só que é aquilo, se a Selic cai, sua remuneração vai cair. Só que existem investimentos que quebram um pouco esse aspecto, como por exemplo os tesouros pré-fixados. Como o nome já diz, você vai pré-fixar a sua rentabilidade. Aqui você vai travar quanto você vai ganhar por ano. E para ser atrativo esse investimento, o governo tem que oferecer algo acima da Selic. Porque existem vários investimentos, CDBs de bancos, por exemplo, bancos digitais que, cara, vão te oferecer 100% do CDI, que é basicamente a Selic. E não faz sentido eu querer emprestar para o governo sem um acréscimo diferenciado. Nesse caso aqui, ele está oferecendo uma rentabilidade para 2028 de 14,48%. Qual a vantagem desse investimento? Se a Selic cair, você ainda está com essa taxa travada. Qual a desvantagem? Se a taxa Selic subir, você ainda também está com essa taxa travada, então você não vai ganhar o quanto você poderia estar ganhando. Beleza? E se você tentar se desfazer desse investimento antes do vencimento, você vai estar exposto ao que a gente chama de marcação a mercado, que pode ser boa ou ruim. Olhando de uma forma simplificada aqui, essa taxa já é muito boa. Se a gente olhar para o histórico dessas taxas, cara, 14,48% ao ano não existe. 14,81% ao ano, cara, não existe isso. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar. É raro, até no Brasil, você encontrar isso, tá bom? E caso a taxa Selic caia no longo prazo, por exemplo, digamos que antes de 2032, vamos lá, 2030,
2028, cara, a taxa Selic tá lá embaixo, caiu para 7%. Cara, o seu título, se você tentar vender ele antes do vencimento, por culpa da marcação a mercado, vai fazer uma grana muito grande. Dá até para você conseguir adiantar o que você ganharia em 2032, dependendo do quanto a Selic caia. Esse é o nível da marcação a mercado. Ah, e além disso, se a gente for olhar, a última vez que a taxa Selic ficou nesse valor de 14,25% foi na época do governo Dilma, lá para perto de 2014. E logo depois a taxa Selic começou a cair. Dos investimentos do Tesouro, né, por culpa da marcação a mercado, os que deram mais retorno vendendo antes do vencimento foram justamente esses aqui, do Tesouro pré-fixado. Então isso é um ponto importante para trazer. Talvez, se a taxa Selic voltar a cair nos anos próximos, talvez esse investimento seja um dos que traga mais retorno também. E por fim, a gente também tem os tesouros vinculados com a inflação, que são os tesouros IPCA+. E eu gosto muito desse título, porque ele está vinculado diretamente com a inflação, ou seja, o que ele está te mostrando aqui é ganho real de poder de compra. São juros reais. Se você não sabe, juros reais são basicamente o que você vai ganhar de fato depois de descontar a inflação. Se a taxa Selic, por exemplo, está a 14%, e você está investido nessa taxa, você está tendo um rendimento por ano de 14%, mas a inflação está, digamos, a 4% ao ano, significa que o seu ganho real foi de 10%, né? 14 menos 4. E nesses outros investimentos, tanto no pré-fixado quanto no investimento vinculado com a Selic, você pode perder, digamos, num mês, você pode perder poder de compra mesmo investido num título muito bom como os que a gente tem hoje. Se você olhar para fevereiro, se eu não me engano, a gente teve uma inflação que ultrapassou o próprio CDI. Ou seja, se você estava investido na Selic ou na inflação, ou na taxa CDI, em fevereiro, cara, você perdeu o poder de compra. Se você estava investido em 100% CDI. Só que o pessoal que estava com dinheiro investido no Tesouro IPCA+, não perdeu. Porque ele vai ganhar o que a inflação andar, mais um acréscimo, que nesse caso também é muito, muito atrativo, é de 7,74% ao ano. Isso aqui, se a gente olhar para vencimentos um pouco mais distantes, vai crescendo também. E a gente pode falar dos tesouros IPCA+, com juros semestrais. Nesse caso aqui, o seu rendimento vai ser um pouco menor, porque os seus ganhos vão ser devolvidos para você de 6 em 6 meses. Isso significa que o rendimento que acontece dentro do investimento, a bola de neve que vai crescer ali dentro, ela não vai ser tão grande quanto num investimento que você não recebe juros semestrais. Então você está abrindo mão de um rendimento maior, mas para ter uma liquidez maior, mais ágil, você vai ter já o dinheiro de 6 em 6 meses caindo no seu bolso para você fazer o que você bem entender. Se você quiser comprar alguma coisa, se você quiser pagar alguma dívida, uma despesa, que seja, vai ser um rendimento puro, de fato, mas ele vai estar comprometendo o seu longo prazo. Não que isso seja ruim, tá? Isso depende muito da estratégia. É muito interessante, por exemplo, se você estiver querendo se aposentar, quiser uma renda passiva, digamos assim, você não precisa fazer nada, você está com o seu dinheiro totalmente protegido da inflação e você ganha de 6 em 6 meses um valor determinado. E a gente aqui embaixo também tem os tesouros renda mais. E eu fiz um vídeo muito interessante, especificamente sobre esse ativo aqui, Tesouro Renda Mais, Aposentadoria Extra 2065. Esse ativo aqui, cara, ele tem potencial de realmente, talvez triplicar o seu dinheiro em 2, 3 anos. Eu fiz o vídeo aqui, eu vou deixar marcado para você ver se você quiser. É uma oportunidade que a gente nunca teve antes, esse ativo é muito novo também. Vale você pelo menos entender que estratégia é essa, e se fizer sentido para você, você pode aplicar também, beleza? Vamos falar agora então de outros ativos. Queria te mostrar agora também como é que numa corretora você pode encontrar investimentos onde você empresta o seu dinheiro para instituições bancárias. É claro que existe um fator risco aqui mais elevado, mas isso está atrelado também com o seu retorno potencial, né? Talvez você consiga taxas muito atrativas aqui. Então eu entrei em renda fixa, eu vou selecionar aqui CDB, eu quero uma liquidez diária e indexado com o CDI, pós-fixado. Lembrando que o CDI rende praticamente a mesma coisa que a taxa Selic. Cara, aqui de cara a gente já encontra vários CDB banco. Você está emprestando o seu dinheiro para alguns bancos e talvez você nunca tenha ouvido falar da maioria deles. Banco BMG, Banco Volkswagen.
Banpara. Mas se a gente scrollar um pouquinho para baixo, eu estou no aplicativo da XP. Ó, tem um CDB da própria XP. Então, assim, se você quiser emprestar o seu dinheiro para um banco, primeiro saiba que você tem uma proteção do FGC na maioria dos bancos, você tem que checar isso. Ó, nesse caso aqui, a gente tem a cobertura do FGC, como já diz no investimento, que ele vai te proteger até R$250 mil. Então, se o banco quebrar, até R$250 mil você está coberto. Ponto. Se você tiver mais que esse valor, você só vai ser restituído em R$250 mil. Tem investimentos que não tem essa proteção. Então, cara, antes de você aplicar às cegas ou sem estudar, não faça isso, inclusive. Tenha pelo menos certeza de que ele tem uma proteção da FGC. E nesse caso aqui, você tem a liquidez diária. Você pode simplesmente tirar esse dinheiro quando você quiser. Vai levar um dia. Tem outros bancos, por exemplo, o Nubank, o Itaú também tem a função cofrinho ou caixinha. Eu não me lembro agora o nome, mas que você tem a liquidez imediata. E isso para mim faz muito mais sentido para uma reserva de emergência, porque você consegue estar investido em 100% do CDI, você consegue uma taxa muito boa e, cara, numa emergência de verdade, você vai conseguir sacar de uma forma imediata. Pode ser num sábado, 10 da noite, você vai conseguir sacar esse dinheiro. Num Tesouro Selic, num investimento como esse aqui, um CDB do Banco XP, com uma liquidez diária, você não vai conseguir fazer isso. Vai levar um dia útil, basicamente. E você vai ficar travado numa emergência de verdade. Vamos agora dar uma olhada em investimentos que, ao invés do vencimento ser da liquidez ser diária, que a gente vai ter a liquidez no vencimento, e você vai ver que as taxas vão começar a crescer um pouco mais. Ó, 102% do CDI, 115% do CDI, dependendo do banco. Tem que tomar cuidado com os bancos, como eu falei. 111%. Esses bancos, eles estão te pedindo, estão fazendo exatamente o que o governo estava fazendo também. Eles estão precisando pagar contas, eles precisam arrecadar dinheiro, eles vão te oferecer uma taxa bem atrativa e vão te prometer pagar daqui a um tempo. Tá? Qual o risco disso? O banco quebrar. Simples assim. O risco é o banco quebrar e você ficar sem dinheiro. Mas se tiver a cobertura do FGC, já é um bom primeiro passo para você ter uma segurança a mais. Eu não gosto muito desse tipo de investimento, porque pelo menos não de investir grande parte do meu patrimônio nesse tipo de investimento, porque eu gosto da liquidez. Eu gosto de estar preparado para quando tiverem oportunidades eu poder investir, como a gente está vendo hoje. Né? Quem está com o dinheiro todo travado, por exemplo, num investimento como esse, não consegue aplicar num Tesouro IPCA uma taxa fenomenal que a gente tem hoje, por exemplo. Não consegue aplicar num Tesouro IPCA, não consegue fazer uma estratégia do Tesouro Renda Mais. Então você tem que pensar muito antes de investir nesses ativos que travam o seu dinheiro, os seus investimentos, em, caraca, será que eu vou precisar desse dinheiro no futuro? Nesse caso aqui, você inclusive não consegue vender ele antes do vencimento. Só em mercado secundário, isso aqui, ó, uma dor de cabeça. Tá? Tenha compromisso com o vencimento. Se você tem a vontade de aproveitar uma taxa dessas, cara, pelo menos pense, estruture o seu patrimônio, a sua carteira de investimento, para colocar justamente uma quantia que você não vai sentir falta no futuro, em alguns anos, porque normalmente o vencimento desses ativos aqui é na casa de 4 anos, por exemplo, 5 anos, ó, nesse caso 2029, 2028, 2027, 2030. Quanto mais tempo para o vencimento, mais interessante a taxa. Mais tempo o banco vai ter para te pagar e ele vai te oferecer um prêmio muito maior por isso. Beleza? Essas são as dicas que eu queria te dar. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um gostei, se inscreve no canal, deixa um comentário e eu te vejo na próxima. Forte abraço!